Eu sou Caio Gouveia, esse é o AmibCast e hoje, meu médico é o médico intensivista. Para falar desse tema tão importante, emocionante, eu tenho aqui a doutora Daniela, que é médica intensivista do Hospital Beneficente Unimar. Oi, Caio. Prazerzaço. Bem, obrigado pelo convite. Outro colega nosso também, mas também que foi paciente de terapia intensiva. Olha, isso aí, ele é novo, hein? Cirurgião plástico do Instituto FHN, Dr. Fernando Novaes. Prazer inenarrável ter vocês aqui no AmibCast. É uma honra estar aqui com vocês, apesar de que a minha história não tem gente, mas é graças a esses bons médicos que eu posso estar contando essa história hoje. Exatamente aí que nós vamos entrar, então, é bem nesse ponto. A terapia intensiva é um ambiente que normalmente a gente vê com olhos de tristeza, né? Sem dúvida nenhuma, a gente tem automaticamente essa sensação. Mas quem passou por ela, como é que você se identifica nesse ambiente? Eu sei que é um ambiente crítico, um ambiente difícil. A minha relação com a UTI, ela começou eu estava já entubado, então eu fui entubado pela Dani, que está aí. Se você quiser contar a sua história toda, fica à vontade, porque até já deixa a parte para o pessoal entender. Eu me recordo muito bem de como foi. Então, eu era R2 de cirurgia geral. Eu vinha aos 5 dias com um resfriado que me incomodava bastante, uma tosse seca, não tive febre, mas uma dor no corpo. Aquela coisa, o clássico erro do médico de querer se automedicar, e ainda mais cirurgião, que é residência, loucura, você não tem muito tempo nem para sofrer, né? E eu lembro que teve um dia que de quinta para sexta-feira, quinta-feira era 22 de maio de 2014, eu fui dormir. Eu lembro que no meio da madrugada eu tive que sentar igual paciente de DPOC que não consegue ventilar, assim, sabe? E aí eu fui, putz, tá difícil, mas fui tomar banho, sentei no banho, falei, vou dar uma descansada, melhorei um pouquinho, peguei meu carro, parei a 2 quadras do servidor. Aquelas 2 quadras pareciam uma maratona para eu chegar no pronto-socorro. Eu lembro que eu cheguei lá, falei, vou colher tudo que tem de exame possível aqui. Colhi tudo, que eu ia fazer cirurgia às 7 da manhã, né? Então isso era 10 para as 6 da manhã, mais ou menos, assim. Aí colhi também exames e fiz um raio-x. No que fiz o raio-x, eu vi aquele raio-x meio veladão, a parte direita, nunca vou esquecer. E eu falei, pronto, sei lá, vai tomar cirurgião é tigre, assim, nessas coisas, né? Vou tomar um Clavulin, vou tomar uma Levo, vou para casa, ainda vou descansar uns dias. E eu lembro que eu falei, pô, quem que eu vou pedir ajuda? Eu vou subir. Fui no 15º andar, na época era Infecto, era no 15º andar, né? Fui na Infecto e cheguei lá, tava aquele senhor, que eu não lembro o nome dele, o médico, que a gente brinca que é o senhor Miyagi. E eu falei pro senhor Miyagi, ó, tá aqui esse raio-x. Antes dele ver meu exame, pelo olhar clínico, assim, na hora que ele bateu, ele falou, emergência. Emergência, emergência. Eu falei, não, até parece, vou pra casa, meu amigo. Que emergência, o quê? Vou pra casa tomar alguma coisa, ficar zero. E ele falou, não, emergência. E aí tá bom. Desci, fui pra emergência, era a ala nova do servidor já. Me colocaram num quarto de isolamento e eu tava bem. Lembro que tava numa maca e tava com o dorso elevado. Num primeiro momento colocaram uma Venturi. Depois desceu a Patrícia, que era uma fisioterapeuta, e colocou uma VNI. E nisso eu vendo ali a monitorização e só ladeira abaixo. Só a saturação despencando, frequência cardíaca aumentando, PA caindo. E eu lembro que nessa hora, logo depois, assim, a Dani já chegou também. A Dani, acho que era R4 na época, não me recordo ao certo. E eu lembro que era uma porta, essa sala de isolamento da emergência, daquelas portas que vão e voltam, assim. É basculante, né? Tinha um monte de cabecinha de amigos meus olhando, assim, um monte de... E eu lembro que uma enfermeira chegou, entrou e virou o monitor para eu não olhar mais. A minha última lembrança, eu lembro que eu estava saturando mal pra caramba, eu estava com a frequência cardíaca bem alta, uma PA tipo 8,4, assim, tava, sei lá, chocando, né? E eu lembro que eu tirei a VNI e falei pra Dani, me entuba, por favor. Aí eu lembro que a Dani começou a me ajeitar e tudo mais, e eu tenho a nítida percepção que eu só fui relaxar
Depois que eu senti o tubo passar na goela ali, eu falei, agora vão respirar por mim, eu posso dormir em paz. E aí, a história do momento que começou a minha doença e onde vai ser a minha percepção sobre a UTI, ter um intervalo de praticamente 7 dias. E nesses 7 dias, eu acho que a Dani vai poder contar até mais do que eu. Com toda certeza. Cara, relato que a gente ouve, conhece o relato, ouve de novo e a gente se emociona mesmo, porque é uma visão de um médico que, poxa, tem um monte de colega, está num hospital e, de certa forma, você se acalmou ao estar na presença de assim, eu confio nesse médico, eu confio na Dani. Sim. Confio plenamente para ela fazer esse procedimento. E interessante, essa foi a sensação que você teve quando a Dani apareceu? Eu falei, puxa, eu tô tranquila. Cara. Que diferencial que ela mostrou para você como intensivista? Não, assim, qual que é o diferencial? É que vocês não conseguem ver, mas eu tô arrepiado aqui, entendeu, Brasil? Quando eu lembro disso, porque não é comum um médico da UTI descer na emergência. Então, quando eu tava lá e a Dani desceu, duas coisas apareceram na minha cabeça. A primeira, tô bem cuidado. Tu posso ficar tranquilo. A segunda, desculpa o palavrão, devo estar muito fodido. Porque se a Dani desceu aqui, o negócio não tá bom. Então, ali foi quando começou a me dar um medinho. Né? Eu fiquei assim, puta, ferrou. Não vai ser só uma brincadeira, não vai ser só nada. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti muito bem, cara. Eu me senti que eu tava muito bem amparado. Cara, essa sensação é demais. E vamos perguntar para ela agora, né? Vou perguntar para ela, Daniela, prazer aqui estar com você. Novamente, porque ela foi minha chefe, né? Então, tá tranquilo. Então, eu posso falar novamente. Brava pra dedéu, mas gente boníssima, obviamente. Mas, Dani, você, terminando sua especialização, já uma intensivista, porque trabalhando com isso já diretamente, então é uma intensivista de fato. Como você viu aquela situação, esse chamamento, essa necessidade e a importância de você estar lá presente e não qualquer outro médico na emergência, não qualquer outra... Porque a gente tem ali um monte, né? Hospital gigante, com um monte de médicos. E como você vê a sua atuação nessa situação, especificamente no quadro tão grave de um colega? Caio, o Fernando, o caso dele, eu acho que foi o primeiro caso desafiador, assim, na minha carreira, tanto do ponto de vista técnico, assim, de assistência, quanto de gestão, né? Mas eu me lembro muito bem daquela sexta-feira que chegou no momento, assim, porque a gente tinha um residente da cirurgia passando com a gente na UTI, nós dois estávamos fazendo traqueostomia e esse residente estava com a gente. Aí chegou no momento que eu falei assim, não, para tudo. Eu preciso pegar o controle desse avião, sabe? Senão o avião vai cair. Aí eu falei com a Cida, né, que era a nossa enfermeira, eu falei assim, reserva o leito 19, que a gente tinha dado alta, eu vou buscar esse menino lá na emergência, porque ele está precisando da gente. A UTI e o tratamento da sepse, ela tem que estar onde o paciente está, né? Então, na emergência, ou na enfermaria, ou na UTI. E foi nesse momento, eu falei, a gente precisa gerenciar esse caos e botar o avião de novo. E interessante que eu até vou fazer um parênteses aí. Esse caos era o quê? Porque, assim, de certa forma, foi tudo... Ele foi lá para a infectologia falou, desce para emergência, já, emergência agora. E, a partir daí, tinha os médicos na emergência lá. Mas por que tinha esse caos? O que era esse caos? Porque é um médico do hospital. Exatamente. O Fernando era um residente muito querido, assim, o fato dele estar na emergência, aquilo mobilizou já o hospital, então o centro cirúrgico parou, os residentes todos da cirurgia estavam lá embaixo, tinha aí a infecto dando conduta e a cirurgia também dando conduta, e, sabe, as coisas não estavam acontecendo de maneira sincronizada, justamente pelo envolvimento emocional. Cacique para pouco índio, né? Pelo envolvimento emocional das pessoas, né? Então, a gente precisava... Eu acho que esse que é o papel do intensivista. Ter o controle e gerir a situação de emergência, assim, né? Do paciente grave, né? Exatamente. Então, foi nesse momento que eu falei, cara, eu preciso descer lá e ajudar. O Fernando agora é meu paciente e a gente vai dar conta disso. Porque estava todo mundo, a cirurgia, bilirrubina alta, ele tem alguma coisa na barriga. Não,
esse pulmão, o coração tá ruim porque tá congesto. Eu falei, não, gente, peraí, é tudo uma coisa só. Todos os catedráticos de várias especialidades cirúrgicas estavam lá, clínicos, infectos, todos juntos, cada um dando um pitaco diferente. Vamos organizar isso aqui. Vamos organizar isso daqui, foi. Aí foi nesse momento que eu vi que a gente precisava descer na emergência, exatamente. Qual a sensação porque assim, é muito difícil. A gente teve muito presente essa vivência durante a pandemia. A gente teve vários colegas que precisaram de um suporte ventilatório, precisaram estar na UTI. Mas tão próximo assim, antes disso, a gente não tinha nada, né? Qual foi a sua sensação de estar cuidando de um colega /amigo mesmo, né? Porque era um cara que todo mundo gostava no hospital, era gente boa demais, tá aí com a gente firme e forte. E qual foi a sua sensação de você descer lá e para fazer esse tipo de intervenção? Obviamente, o que passou na tua cabeça? Ou simplesmente passou, preciso organizar isso aqui? Eu acho que no primeiro momento, Caio, é preciso organizar isso daqui, sabe? Eu acho que o intensivista tem muito isso. A gente consegue separar as coisas. Ser mais racional, sabe? É óbvio que eu queria muito que as coisas dessem certo, né? Tanto é que eu fiquei 7 dias dentro do hospital, né? Enfim, foi uma maneira de gerir, né? Falar assim, não, a prescrição vai ser minha, então, já que eu quero só com o meu carimbo, eu vou estar aqui dentro, né? Lógico que eu queria emocionalmente que as coisas dessem certo, mas eu acho que a racionalidade, sabe? Que a residência de terapia intensiva me deu e resposta rápida, sabe? Pensar em eficiência, eu acho que foi o principal papel naquele momento, sabe? É uma coisa que só o especialista mesmo consegue medir e consegue alinhar, né? Interessante esse ponto. E você voltou com um tema que foi, para mim, bastante interessante, que foi a quantidade de pessoas que estavam querendo visitar. E na UTI, continuava essa visita? Nos primeiros dias, eu acho que nas primeiras 24 horas, assim, aconteceu. E eram umas visitas de maneira completamente caóticas, desorganizadas. E aí a gente também teve que organizar isso, né? A gente colocou segurança na porta, até para garantir a segurança, né? Não ter infecção cruzada para os outros pacientes, porque a nossa UTI não tinha só o Fernando, né? Tinham outros pacientes lá dentro e a gente precisava cuidar dessas outras pessoas também, né? Então, a gente colocou segurança lá na porta e não deixava entrar de jeito nenhum. Viu só? Leão de chácara. Perfeito. E eu coloquei um R- de porteiro, né? No quarto. Não lembro quem era esse. Não lembro quem era esse. Para não se burlasse, né? A fase 1 tem a fase 2. A fase 1 tem a fase 2. Você já estava pensando até no diagrama de queijo suíço, né? Exatamente. Essa ideia. Olha só a gestão falando alto aqui, desde a época. Então, além do gerenciamento, que é uma coisa que a gente falou, gerenciamento de crise, que foi que a gente abordou de maneira perfeita, tanto pelo Fernando, que falou, preciso de alguém que gerencie minha crise, que foi a Dani, quanto por você, falando que, puxa, só consegui passar na minha cabeça, preciso organizar isso aqui. A gente tem também, nessas situações, todo o processo dos 7 dias internado na UTI. Como é que foi isso? Eu vou dizer para você que eu lembro bastante, porém, só você vai conseguir dizer para a gente o que realmente significou. Foi muito emocionante, assim. O Fernando fez um choque séptico clássico, assim, de livro, lindo, né? Desculpa, Fernando, mas assim, lindo. Super bonito, ele quase morreu, mas morreu elegante. Foi bem específico. Não, tá? assim, lindo que eu quero dizer, assim, com disfunções orgânicas acontecendo como acontecem no livro, sabe? Então, foi muito bacana para mim, do ponto de vista de assistência, cuidar daquele choque séptico, sabe? Então, foi um paciente que a gente fez tudo muito precoce. Entubamos no momento que precisava. Naquela época, ainda a gente fazia recrutamento com alta pressão. Então, assim, eu recrutei o Fernando lá no pronto-socorro, ele não respondeu. Ele chegou na UTI, a gente já invadiu, colocou ele em posição prona, ele respondeu muito bem a prona, as gasometrias melhoravam em prona. A gente despronava, ele perdia a área recrutada, tinha que pronar de novo. Isso muito antes do Covid, muito, né? Não, muito. Eu era R4, isso era 2014, entendeu? Então, assim, a gente... 23 de maio de 2014. Isso aí.
Então, dialisamos ele precoce, feito para não positivar balanço hídrico, sabe? Usamos racionalmente antibiótico, então, assim, a gente... uma das coisas que me fez ficar na UTI aqueles 7 dias foi tentar trazer todas as equipes para perto e falar assim, gente, virulência bacteriana e resistência bacteriana são coisas diferentes, né? O Fernando veio de casa, a gente precisa segurar antibiótico nesse menino, entendeu? Então, saber quanto vai prolongar. Vamos usar de maneira racional, né? E uma maneira de eu fazer isso, eu falei assim, ó, confia que eu vou estar aqui do lado, mas como? Eu vou ficar aqui do lado. Então, eu fiquei os 7 dias, 24 horas dentro do hospital. Era para tentar até organizar isso, sabe? Porque senão ia ser um escalonamento de antibiótico e aí a gente ia perder o controle das coisas. Então, o choque séptico dele foi clássico, assim, foi muito bom do ponto de vista de assistência, cuidar e, graças a Deus, ver revertendo as disfunções orgânicas, né? Com toda certeza, com toda certeza. Como é que vocês dois veem esse momento? E assim, quando você começou a recobrar um pouco mais a consciência, obviamente, nem completamente, porque a gente sabe que a gente passa por dificuldades, às vezes, de despertar mais patológico, etc. Mas como é que vocês viram esse avançar da melhora progressiva? Porque, assim, a gente está falando do momento crítico, né? Um momento que precisou da assistência ventilatória, precisou do atendimento rápido, identificação rápida da sepse, tudo isso de uma maneira, como você falou, né? Não vou falar que é lindo, mas by the book. By the book, né? Então, conseguiu fazer um tratamento que realmente está na cabeça apenas do intensivista. Como é que vocês começaram a lidar com essa parte da melhora? Quando começou a melhorar, começou a dar certo, tanto você quando começou a entender as coisas, quanto a Dani nesse período de recuperação? Para mim cortou. Não foi para mim? Cortou tudo aí? Cortou para mim o final. Eu falei um montão de coisa. Bom, vamos lá. Não, mas foi para mim? Foi para mim ou foi para... Não, foi para vocês. Foi para vocês como um todo. Mas não tem problema, eu repito aqui porque não tem problema nenhum. Como é que foi esse processo? Né? Foi os 7 dias, ela me contou todas as dificuldades e tal. Mas o processo de melhora. Começou a melhorar, começou a dar sinais que a gente vai promover desmame. Como é que vocês sentiram isso? Vocês como paciente e médica e amigo? Na verdade, eu acho que a Dani tem uma parte importante para contar antes de mim, porque quando eu acordei, eu estava numa condição muito melhor do que quando eu estava ali entubado, sedado, profundo. Você já sentiu isso na hora? Eu já acordei e falei, opa, eu lembro de eu acordar, como eu sou médico, né? Eu lembro que eu acordei, tava minha mãe de um lado, tava a equipe, a Mariana, minha atual esposa, estava na outra UTI que tinha dividido por um vidro. Aí eu lembro que eu discretamente fui me palpando assim, né? Pus a mão na barriga para ver se não tinha nenhuma ostomia, nada. Aí eu senti que tinha um catéter na minha região da femoral. Falei, pus a mãozinha aqui, senti que tinha também catéter, vi que eu estava com sonda. Eu comecei a digerir o que eu estava fazendo ali, entendeu? E eu lembro que teve uma situação que a Dani me salvou, cara, que foi uma coisa muito importante de quem tem experiência de UTI. Porque me relataram que durante a minha internação, teve um dia que eu agitei muito, e tirei tubo, e papapá, bababá. E eu lembro que logo que eu acordei, eu queria muito coçar meu olho, cara. Eu queria muito coçar meu olho. E eu ia coçar meu olho, o pessoal me segurava. Não deixava coçar meu olho. E não deixava de jeito nenhum. Aí teve uma hora que a Dani espalmou a mão dela com a minha, para ver onde ia minha mão, até que minha mão foi no meu olho e eu cocei. Tipo, aquilo foi uma sensação maravilhosa. Foi muito bom aquilo. Nunca vou esquecer. Foi catéter, foi tubo, foi diálise, mas o toque de mão na hora que você necessitava de um gesto simples, como fosse outra, cara, foi muito importante. Fundamental. Foi muito importante. E teve uma outra percepção como médico que eu tive também ali, que eu fiquei num quarto de isolamento, e é muito interessante, acho que serve para todo mundo que está acompanhando, né, agora o podcast aqui, que se tornou médico e é médico, é que assim, a gente tende a ligar no piloto automático a nossa profissão, porque assim como nós não somos acostumados a lidar com o processo e o advogado lê aquilo como quem está lendo um gibi, a gente muitas vezes conduz
ao nosso dia a dia de maneira muito automática. E quando você está no lugar de paciente, você percebe isso claramente. E são poucas as pessoas que têm um cuidado diferente. Mesmo eu sendo médico, mesmo eu sendo da casa e tudo mais, eu percebia várias pessoas lidando no automático. O que eu quero dizer com isso? Pô, eu estava num quarto de isolamento sozinho. De repente entrava uma pessoa que muitas vezes não me dava bom dia, não falava comigo, ia lá, anotava todos os parâmetros que estão ali, pum, vazava. Aí entrava, às vezes, um outro que chegava e falava, oh, boa noite, tudo bem? Ah, beleza. Anotava a mesma coisa, vazava. Poucos chegavam e falavam, e aí, tudo bem? Como é que você passou o seu dia? Como é que você tá? Tá se sentindo bem? Tá se sentindo melhor? Então, assim, esse lado de relacionamento médico-paciente foi uma coisa para mim que marcou muito, assim. Eu lembro de algumas pessoas pontualmente, para mim, quando eu já estava acordado, que foram decisivas, assim. Eu lembro muito de trocar ideia com o Caio, eu lembro muito da Dani, eu lembro muito de alguns técnicos de enfermagem. Tinham pessoas que eram mais cuidadosas na hora de dar banho, tinha umas pessoas que estavam te dando banho como se estivesse dando banho ali num um pedaço de qualquer coisa. Então, eu lembro dos fisioterapeutas que eram mais cuidadosos, que ajeitavam a Veni, porque quem não sabe o que é isso, quem nunca viveu, cara, aquela borrachinha da Veni, bicho, ela pega na tua orelha errado, dói pra caramba, ela pega no teu cabelo, puxa. Então, eu lembro de algumas situações que, assim, falo, cara, olha como um gesto pequeno dessa pessoa faz toda a diferença. Um gesto pequeno de conversar com você, um gesto pequeno de ver se aquele fio não está dobrando e te marcando, um gesto pequeno de perguntar se você não quer uma gaze molhadinha para umidificar a boca. Então eu lembro disso claramente para mim, assim, na minha recuperação, como médico, eu tento trazer hoje, porque, cara, eu sou cirurgião plástico, muitas vezes tem uma paciente que está lá incomodando com uma besteira, enchendo o saco, mas eu sempre respiro fundo e falo, cara, para mim pode ser uma besteira, mas para ela pode ser toda a diferença a minha resposta nesse momento, sabe? Então, fazer esse exercício, que eu acho que é um exercício muito importante para a gente da área da saúde, ainda mais para vocês que estão ali no front com pessoas muitas vezes tão graves, e para mim marcou muito, assim, isso é uma coisa que me marca até hoje. Cara, esse relato seu é realmente o que a gente mais gosta de ouvir, né? Porque realmente é uma situação em que muita gente pensa que a gente é só técnico, né? A gente passa só para tecnicidade, fazer a parte que tem que fazer, by the book, como você falou, que até alguns colegas podem agir dessa forma, com automatismo, mas essa sua percepção de como a gente é relevante foi muito legal, né? E aí eu passo para a Dani esse ponto, que é exatamente nesse período pré ele acordar, pré ele sair, só que ele melhorando, progressivamente melhorando. Como foi lidar com a família que estava presente, como foi lidar com os amigos, os chefes, os colegas da UTI, como foi esse dia a dia, que realmente foi desafiador e, obviamente, a gente está vendo aqui com uma recompensa fantástica. Caio, foi o meu primeiro grande desafio de gestão, né? A gente, considerando que a gente estava em 2014 e que a gente não tinha muita ferramenta de tecnologia no sentido de fazer comunicação à distância, a gente não usava isso na UTI para comunicar, né? Então, eu tinha que passar o boletim médico, por exemplo, do Fernando, para o hospital todo. E qual foi a ferramenta que eu utilizei para poder passar o boletim e otimizar meu tempo, porque eu tinha, né, que cuidar lá, né? E assim, tinha que fazer as coisas, eu tinha que dar um boletim, e naquele momento o mais importante era o boletim, e depois, na hora que eu estava na assistência, o mais importante era a assistência, então não dava para ficar misturando as coisas, né? Então, eu fazia boletim online, né? Fazia um áudio, o boletim do Fernando. O Fernando passou o dia assim, as disfunções orgânicas estão assim, e metas, né? Eu consegui organizar com a família e os amigos do Fernando, através dos boletins, as nossas metas. Então, o primeiro boletim que eu fiz foi assim, a visita na UTI vai funcionar assim, assim, assim. A gente não faz meta a longo prazo, as nossas metas são curtas, então, assim, nas próximas 24 horas, ou no começo era nas próximas 6 horas. Qual que é o nosso objetivo de tratamento? Né? Então, não dá para a gente falar alta quando as disfunções orgânicas ainda estão
em piora, né? Então, assim, organizar isso. E deu muito certo. Então, eu passava, assim, qual que era a nossa meta para hoje. Aí, no dia seguinte, se a gente conseguiu alcançar aquela meta ou não. E se tinha uma meta nova. Então, Sempre assim, renovando as expectativas. isso, né? exatamente. A avó do Fernando, depois que ele saiu de alta, foi muito bonitinho, que ela falava que reconhecia a minha voz, que ela queria me conhecer por conta da voz. Não foi, Fernando? Voz, né? Porque, né, eu não conseguia falar pessoalmente com todo Sim. mundo, com todos os amigos, com os chefes. Então, eu fazia um áudio, mandava para um amigo mais próximo do Fernando e ele distribuía para todo mundo, né? Perfeito. Interessante demais esse ponto. Saudoso Zaca, que hoje, curiosamente, fiz uma chamada de vídeo com ele. Você tem uma hoje com o Zaca? Zacarias. Lembro dele. Lembro Não, dele. hoje eu fiz Urologista. uma chamada de vídeo com ele, cara, e sem nenhuma relação com o podcast. Eu tava falando com ele hoje, que é um cara que virou meu amigo, assim, meu irmão da vida. Então, tem muito contato com ele ainda. Sensacional, sensacional. Bom, chegamos no ponto chave. Saiu da ventilação mecânica. Esse momento é um momento crucial. E é um momento que o Fernando relatou pra gente muito bem. Mas qual foi a sensação de você como intensivista? Não pelo, consegui, mas essa sensação de, meu amigo voltou. Como é que foi essa sensação? Puxa, conseguimos, fizemos o máximo possível juntos. Gerenciei isso de fato. Como é que foi isso para você? Eu sei que com certeza a emoção, a gente vai falar pouco de emoção aqui, mas porque intensivista é meio pragmático. Mas como é que foi literalmente a parte emotiva disso? Você sentiu isso? É o que me motiva na UTI até hoje, né, Caio? Assim, a hora que o Fernando saiu da ventilação, pouca droga, as coisas melhorando, you say goodbye and I say hello, né? Então, assim, cara, deu certo, sabe? Assim, a gente tem um longo caminho pela frente, mas agora, sabe aquela respirada, assim, você fala... Vai dar... Aquela respirada boa, né? Você fala, cara, agora... Conseguiu soltar o ar que estava preso nesses exatamente, 7 dias. deu certo. Vamos pensar na reabilitação agora, sabe? Assim. Cara, esse é um ponto importante. Como é que foi, Fernando, essa parte da reabilitação nesse período? Falei, acordei, tô com a minha sonda aqui, tô com o meu cateter, tô com coceira no olho danada. Como é que foi reabilitar? Cara, e eu sei que nesse momento específico que surgiu até uma... Até bom promessas disso, futuras, né? Promessas futuras e com certeza surgiu um laço muito maior do que o próprio paciente e profissional da saúde. Então, foi interessante, cara, porque quando eu acordei, fiquei entubado ainda, a Dani me deixou entubado ali 24 horas, então caramba, pra mim foi uma tortura ficar entubado, né, acordado. E a minha atual esposa, né, na época foi só minha fisioterapeuta. E foi interessante, porque ela cuidou de mim mais nos dias que eu estava em coma, porque né? logo depois ela também já saiu de férias. Mas eu lembro muito bem dessa parte toda. Então, as primeiras 24 horas foram terríveis, porque eu queria conversar, eu queria saber, eu queria entender, eu fazia assim quanto tempo que eu estava ali, e aí as pessoas iam me explicando, caramba... Eu lembro que, na minha cabeça eu fiquei pensando, perdi o jogo da Champions, hein? E teve uma final na época, eu acho que era Atlético de Madrid e Real Madrid, pode colocar aí. E aí, eu lembro, eu fui me atentando, eu fui observando e eu sou um cara muito prático, assim. Eu vou colocando metas. E eu tinha uma meta de todos os dias me potencializar meu pensamento de que eu ia me desinvadir de alguma coisa. Então, cada dia que iam tirando qualquer tubo e conexão minha, eu ficava muito feliz, cara. Então, vai tirar a sonda, vai tirar o chile, vai tirar o acesso central. Cara, isso para mim era muita alegria, muita alegria. E eu lembro que daí passou a ter um outro tipo de tortura, entre aspas, que era o banho no leito, naquele frio de São Paulo, um cara com HB baixíssimo, muito frio, muito, muito duro, muito duro. Foram dias, assim, muito ruins. Banho no leito é uma experiência bem ruim naquele frio. E a pior experiência da minha vida antes de tirar o chile foi um dia que eu dialisei acordado. É uma sensação, assim, que você sente que seu corpo tá indo embora, assim. Foi muito ruim, assim, a sensação da diálise. Mas a sensação de você melhorando dia após dia é muito boa. E tem um detalhe muito legal. Como eu fiquei alguns dias mexendo os braços, já deitado no leito, eu conseguia me virar,
uma sensação que foi muito doida foi o dia que me colocaram para andar pela primeira vez. Eu estava plena convicção de que eu ia sair andando. E eu tinha 25 anos, cara. Já ia jogar Champions já. Eu fico imaginando como que é o vozinho, porque na hora que me colocaram em pé, era uma sensação de dar agulhada na perna inteira, não tinha força, não tinha nada. Parecia que estava dormente, parecia que eu fiquei horas sentado em cima, assim, do tibial aqui, não tinha sensibilidade, cara. Eu não tinha força nenhuma. E aquilo foi indo dia após dia, melhorando para andar. E aí até que me deram a possibilidade de ir para a enfermaria, já podendo comer uma coisinha ou outra, comer aquele espessante também é horroroso. Espécie de água, Assim, né? puta, cara, assim, é muito ruim. Conforme iam progredindo minha dieta, para mim aquilo, eu ficava focando sempre no benefício de melhorar, dia após dia, dia após dia. Eu quero melhorar alguma coisa. E eu lembro que a sensação mais maravilhosa para mim no pós-operatório foi o meu primeiro banho no chuveiro. Foi uma coisa assim incrível. Me largaram numa cadeira de rodas daquela de banho. Eu devo ter ficado ali uns bons 20 minutos sozinho no banho. E foi a melhor. Só não foi melhor a sensação do que ver meus filhos nascendo, mas foi a melhor sensação da minha vida depois dos meus filhos, cara. Foi muito bom ficar naquele chuveiro depois de dias de banho de leito. Foi muito bom, muito bom. Então, foi para mim, assim, eu sou um cara que eu sempre sou muito otimista, assim, eu ficava querendo, dia após dia, me sentir melhor, eu ficava muito feliz de receber visita. A Dani teve um dia que teve que dar uma cortada que eu tava falando muito, e ela falou, ó, pode parar, senão você vai voltar pro tubo aí de novo, porque eu tava ficando cansado. Então, daquela parte em diante, eu fiquei tranquilo, eu não tava mais desesperado, e fui curtindo, assim, dia após dia, a melhora, eu fui programando aqui dentro da minha cabeça e eu lembro muito bem que a alta para mim foi uma surpresa, assim. Eu tava achando que eu ia demorar mais um pouquinho. Quando me falaram que eu podia ir embora para casa, foi muito bom, assim. Eu pude comer novamente uma comida de casa. É, isso não tem preço, não tem preço. Interessante que você vai vendo os ganhos e vendo quanto significa isso, né? Porque a gente não só é automático como o nosso cuidado, mas também a gente, às vezes, tem um automatismo grande na nossa vida mesmo, né? Nas práticas que a gente tem que agradecer. Puta, eu consigo tomar um banho, tô aqui. E a gente sabe quanto isso é fundamental. Você deixou isso bastante claro aí na sua fala. E aí eu entro com um detalhe que é pra gente caminhando aqui para o nosso encerramento desse bate-papo, que foi muito bom. Para você, Fernando, qual foi a relevância de você ter sido cuidado por um médico intensivista? Cara, para mim, aquilo foi um divisor de águas na minha vida pessoal e profissional, mas principalmente profissional, porque o leigo, ele não tem a ideia, talvez até hoje, da importância de um profissional intensivista. E eu, como médico na época, não tinha essa ideia. Porque eu venho de um lugar e eu acho um absurdo, muitas vezes, que você vai dar um plantão de UTI e tá lá um cara que tá quebrando um galho ali para fazer um plantão e que não sabe bulhufas. Então, a partir do momento que eu sabia que tinham pessoas que estavam ali 100% dedicadas àquele ambiente, àquele perfil de paciente, aos estudos mais atualizados para aquilo, que eram as pessoas que estavam com a missão única e exclusiva de fazer eu ficar bem para me tirar daquele lugar e me mandar para um outro lugar, para uma outra etapa, são pessoas que são especialistas naquilo. Cara, eu me senti muito confiante, muito confortável, muito bem, assim. Eu só tenho a agradecer, de verdade. Foi o médico especialista em cuidar daquele momento mais difícil da sua vida, né? Você fala, né? E a ideia de transpor você para uma situação de menor gravidade. É mais ou menos isso que você sentiu? Cortou só um pouquinho, Caio. Não, beleza. É o médico, é o especialista que tira você daquele momento que está perto de você, que no momento mais difícil e agudo da sua vida, e te tira daquela situação para você continuar sua reabilitação, seu tratamento. Posteriormente, foi mais ou menos isso que você alinhou? Então, exato, cara, porque assim, eu não sei como é, eu confesso que eu não sei como que é a especialização, desde quando existe um médico só intensivista, mas eu lembro que desde a minha faculdade, na minha região, eu via muito, sei lá, um cardio dando plantão, um cirurgião cardíaco dando plantão, um nefro dando plantão, e
beleza, são profissionais ótimos muitas vezes, mas eu percebo que, até na minha área mesmo, eu sou um cirurgião plástico, eu poderia fazer tudo, né? Hoje eu foco em contorno corporal, eu sou um especialista de contorno corporal, dedico minha vida a isso, estudo sobre isso, publico sobre isso. E a mesma coisa, você saber que tem profissionais ali que estão focados em pacientes críticos de uma terapia intensiva, eu acho que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E talvez tenha até demorado para isso acontecer, porque se existe um lugar que precisa ter um profissional nichado, é na terapia intensiva. Perfeita definição. Exato. Se precisa ter um lugar que, pô, tem que ser um cara que só domina a terapia intensiva, é lá, cara. Não tem outra situação, entendeu? Então, eu vejo que é fundamental, ao mesmo tempo que agora também já estou um pouco mais velho, não estou mais no meio acadêmico, mas ao mesmo tempo que eu vejo também tem na emergência, também residência só de emergência. Cara, precisa disso. Não pode ser um local de quebra-galho, entendeu? Não pode ser um local do cara que está dando um plantão para conseguir um extra. Tem que ser um local de um profissional extremamente dedicado àquilo, bem remunerado para aquilo, porque é um cara extremamente diferenciado. Então, assim, eu via quantas coisas vocês precisavam dominar, desde a parte cardiovascular, desde a parte nefro, desde a parte de entender um pouco de um abdômen agudo, de uma ferida, de fazer uma tráqueo certinho, tudo, tem que dominar tudo um paciente crítico, entendeu? Interessante esse ponto. E além disso, eu gostaria de ressaltar até para a Dani, que falou do pragmatismo do intensivista, mas o que, além da segurança que você passou para ele, que não tem a ver com a parte técnica em si, mas sim a confiança na sua parte técnica, uma coisa que ressaltou e que chamou muita atenção foi esse gesto que foi mais humano e mais emotivo do que de fato técnico, que foi esse encontro de mãos para tentar puxa, parece uma coisa tão pequena que custar um olho, né? Mas foi para tirar uma necessidade única. Foi muito significativo para mim. Foi muito significativo para mim, assim, uma coisa que eu lembro claramente. A gente cuida de gente, né, Caio? Então, assim, se a gente precisa ter conhecimento técnico e pragmatismo para reverter disfunção orgânica, a gente vai fazer isso. Mas a gente não consegue reverter todas as disfunções orgânicas. Tem paciente que precisa exclusivamente de cuidado. E, assim, não só de pragmatismo, mas todos os pacientes de terapia intensiva, eles precisam de cuidado. Então, eu escolhi cuidar de gente quando eu escolhi fazer UTI, entendeu? Então, assim, se o Fernando precisava coçar o olho dele com segurança, eu vou estar do lado dele para ele coçar o olho, entendeu? E a hora que ele precisou de um cateter de diálise e ser peronado, eu também estava lá, entendeu? Então, eu acho que isso que é o papel do intensivista, sabe? É você conseguir oferecer para o doente o que ele precisa para ficar bem, entendeu? Isso que me emociona ainda na UTI, entendeu? UTI é lindo demais por conta disso. E tem uma frase que eu acho muito bonita, que serve para tudo na vida, e na UTI também, e na cirurgia plástica também, na medicina também. A gente precisa tratar os desiguais de maneira desigual. Nem sempre o que eu preciso é o mesmo que o leito do lado precisa, nem sempre vai ser a mesma forma. Cada um precisa de um tipo de atenção, cada um precisa de um tipo de suporte. A gente não está lidando com um Fordismo, né? Um cara crachá, um Ctrl-C, um Ctrl-V. É claro que também não sou hipócrita de não dizer que muitas vezes a gente faz um Ctrl-C, um Ctrl-V de uma prescrição que é igual ao do dia anterior. Isso é óbvio. A gente também tem que lidar com muitas situações, mas a gente tem que saber ter a sensibilidade de separar cada paciente naquele determinado dia que eu estou no meu plantão, na minha rotina, para saber exatamente qual paciente está precisando de determinado tipo de suporte. Muitas vezes é um suporte mais técnico, muitas vezes é um suporte mais emocional, muitas vezes é um carinho na mão daquele cara que morre de medo de agulha, entendeu? Então, assim, tudo isso faz diferença. E isso é um outro detalhe também que eu tinha pavor, era da gasometria das 4h30 da manhã, cara. Juro por Deus, cara. Isso aí é uma loucura. Eu queria socar quem fazia. Eu tenho até hoje a cicatriz aqui da gasometria das 4h30 da manhã. Nossa, acordava com alguém beliscando aqui, ó. Puta, aquilo me matava. Doloroso, cara. Doloroso. Dói. Bom, a gente está chegando no fim desse bate-papo que realmente trouxe pra gente bastante informação e realmente foi muito emocionante estar com vocês aqui. Mas eu vou fazer uma pergunta por final, para vocês dois. Primeiro para Dani. Em uma frase para você, o que é ser intensivista? You say goodbye and I say hello. Eu acho que é cuidar, Caio. Cuidado.
Perfeito, perfeito. Muito. E aí, Fernando, em uma frase, o que é ser intensivista para você? Como paciente, né? Como paciente, né? O que é ser um intensivista? Ser intensivista, para mim, ser intensivista, como quando eu vejo um médico intensivista, é poder levar esperança para quem está ali no leito e para quem está lá fora esperando por aquela pessoa, porque todo paciente é o amor da vida de alguém, né? É o guardião da esperança? É emocionante realmente falar, quando eu me lembro assim, e eu acho que é isso, porque é muito, até hoje, na minha família, muitas vezes pedem para eu contar a história minha e da Mariana, a gente já participou de podcast sobre isso, mas é muito doido pensar que eu estava ali como um corpo humano, precisando de uma recuperação técnica, né? Decisões práticas, decisões baseadas na medicina científica, mas eu tinha um batalhão de gente que estava só esperando uma palavra, um acolhimento, uma notícia, e isso foi feito brilhantemente por vocês, e a minha família até hoje é muito grata. Minha família toda vez fala, então minha família gosta bastante de uma cervejinha, então quando tem festa de família e enrola, quando você está todo mundo se abraçando, dizendo que ama um outro e lembrando daquilo, então as pessoas lembram sempre com muito carinho, lembram com muito carinho. Para mim, eu acho que ser intensivista é ter a calma, a tranquilidade e poder levar esperança para quem está lá fora, principalmente esperando que o amor da vida dele saia de lá. Cara, é muita emoção. Mas para quebrar um pouquinho esse momento, vou tentar dar uma descontraída. E aqui, como praxe, a gente faz a última pergunta, que é: que música toca o seu plantão? E no seu caso, não é mais plantão, mas o seu serviço, o seu dia a dia. Que música toca o seu plantão, Dani? Além do You Say Goodbye, I Say Hello. Um MPB, né? Curto bastante escutar um MPBzinho. Vai bem pro Vai bem, vai bem. Muito bom. Você, mestre Fernando, do Mato Puta, Grosso cara, do Sul. A minha playlist, ela é muito eclética, cara. Eu sou um cara que eu gosto da minha região, é muito sertanejo, eu gosto de pagode, eu gosto de rock, eu gosto de tudo. Eu só não gosto... eu gosto de MPB também. Tudo depende meio da vibe, assim, que tá naquele dia. Por exemplo, quando eu tô operando, eu deixo músicas variadas dentro desse universo que eu gosto. Então, quem entra na minha sala fala: nossa, uma hora eu tô vindo aqui, tem um Zeca Pagodinho, depois eu tô vindo aqui, tá tocando um Foo Fighters, depois... Então, é bem eclético, assim. Eu gosto disso. Não é um estilo único, não. Playlist variada. É isso, pessoal. Pessoal, agradecemos muito a presença desses dois grandes colegas aqui. Um prazer ter vocês aqui. Esse foi o AmibCast. Mas antes de eu terminar, eu quero passar as últimas palavras para vocês nesse momento que a gente viveu aqui de conversa e de relembrar um fato tão importante e da relevância da amizade. E, obviamente, vou puxar o sardinha para o nosso lado da terapia intensiva. Bom, cara, eu quero agradecer o convite, assim, foi maravilhoso estar aqui com vocês, você viu o Fernando, Fer, muito bom te ver bem. Eu não tô conseguindo ver vocês, tá tudo preto pra mim. Sacanagem. Volta lá, volta pra ele aí, imagens. Não, na verdade, eu queria ver vocês, eu não tô vendo vocês. Então, eu vou tentar ver se... Ele consegue ver a gente? Consegue ver a gente? Vamos ver, vamos tentar fazer o possível aqui. Acho que vai dar. Agora eu tô vendo vocês no monitor, de longe, assim, né? Tô vendo no monitor. Beleza. Ele vai focar na Dani, e quando a Dani falar, você vai ver a Dani de cara. Vamos ver. Bom, queria agradecer, né, o convite. Foi um prazer imenso lembrar desse caso tão emocionante. Sempre que eu penso na história do Fernando, eu sempre penso nela com muito carinho, com muita emoção. É bom ver vocês. Foram pessoas muito importantes na minha trajetória, Kai e Fernando. Bom ver você bem, né? É muito melhor te ver mesmo online do que naquela situação. Que bom que você... Só sucesso para você, eu desejo, viu? Muito obrigado, Dani. Foi muito bom. Eu fiquei muito feliz desde o primeiro momento que a Dani me chamou para participar desse podcast. Fazia muitos anos que eu não conversava com a Dani. Fiquei muito, muito feliz mesmo.
Para mim, vocês representam muito na minha vida, vocês, toda a equipe do servidor que cuidou de mim, mas principalmente, sempre quem vem à minha cabeça com minha médica era a Dani, né? Fui cuidado por muitos, sem dúvida nenhuma, muitos se dedicaram a mim, mas a minha médica era a Dani. Eu lembro que eu tirava todas as minhas dúvidas com a Dani, a nefro passava e falava uma coisa, eu perguntava para a Dani se era aquilo mesmo, a nutricionista era a Dani que falava se era isso mesmo, então eu sou um cara que sou meio fiel, assim, ao profissional, então para mim a Dani mandava. E eu sou muito, muito grato se eu estou aqui hoje, né? Se eu tenho cicatrizes no meu corpo de algumas pequenas escaras que formei mesmo diante de tanto cuidado, se eu estou com elas aqui, estou podendo viver, estou podendo curtir, é graças a vocês, graças a você principalmente, Dani. Então, meu muito obrigado sempre. Saibam que vocês estão sempre no meu coração, estão sempre nos meus pensamentos. Sensacional. Depois desse depoimento, o meu médico é o médico intensivista. O meu médico é a Daniela Ortega. Pessoal, muito legal ter vocês aqui. Não percam a Mebcast, está cada vez melhor. E agradecer muito a presença de vocês. Até o próximo Quem Vem Tomar Café Comigo.